Meu nome é Roberta Pereira e hoje vou compartilhar com vocês o testemunho mais doloroso e ao mesmo tempo mais libertador da minha vida. Aquele momento em que acordei às 3 horas da manhã e desci as escadas da minha casa apenas para encontrar meu esposo ajoelhado no porão, cercado por velas pretas, invocando entidades enquanto desenhava símbolos estranhos no chão. O mesmo homem que horas antes havia profetizado na igreja com tanta unção que fez a congregação inteira chorar. Eu nunca imaginei que casamento, fé e terror pudessem coexistir debaixo do mesmo teto, mas coexistiram e quase me destruíram. Tudo começou em março de 2023. Ricardo e eu estávamos casados há 8 anos e nossa rotina era tranquila, previsível, até reconfortante na sua simplicidade. Ele trabalhava como analista de sistemas em uma empresa do centro de São Paulo. Eu era professora de ensino fundamental em uma escola municipal perto de casa, no bairro Jardim Esperança. Aos domingos, lá estávamos nós, ocupando a 5ª fileira da Igreja Assembleia Renovação em Cristo, a mesma igreja que frequentávamos desde que nos casamos. Ricardo sempre foi um membro comum, sabe? Aquele tipo de irmão que chega, cumprimenta todo mundo com um sorriso sincero, participa dos louvores sem ser do ministério de música, levanta a mão durante as orações, mas nunca foi de buscar microfone ou de se destacar espiritualmente. Ele era constante, fiel, presente. E eu amava isso nele, essa estabilidade, essa discrição. Mas em uma quarta-feira de março, durante o culto de doutrina, algo mudou. Completamente. O pastor Marcos estava pregando sobre os dons espirituais, falando sobre como o Espírito Santo distribui dons conforme a sua vontade. E de repente, no meio da mensagem, Ricardo se levantou. Eu lembro que meu coração deu um sobressalto porque ele nunca, em 12 anos frequentando aquela igreja, tinha se levantado espontaneamente durante um culto. Ele ficou de pé, os olhos fechados, e começou a falar. Não era a voz dele, quero dizer, era a voz dele sim, mas o tom, a cadência, a autoridade que emanava daquelas palavras eram completamente diferentes de tudo que eu já tinha ouvido sair da boca do meu esposo. Ele começou a profetizar. E não eram aquelas profecias genéricas que a gente às vezes ouve, sabe? Ele chamou pelo nome 3 pessoas na igreja. A irmã Jandira, que estava há meses orando por um emprego, e Ricardo disse que dentro de 7 dias ela receberia uma ligação de uma empresa onde nem tinha se candidatado. O jovem Felipe, que estava desviado há quase 1 ano, e Ricardo declarou que Deus estava trabalhando no coração dele através de um sonho recorrente com o avô falecido. E a irmã Eunice, que escondia de todos uma doença no estômago com medo de preocupar a família. E Ricardo revelou exatamente onde era a dor e disse que Deus a curaria naquele momento. Vocês não têm noção do que foi aquele culto. A igreja inteira estava em prantos. O pastor Marcos desceu do púlpito com lágrimas nos olhos e abraçou Ricardo, declarando que aquilo era um mover poderoso do Espírito Santo. Eu fiquei em choque, completamente paralisada no banco. Olhava para o meu esposo como se o estivesse vendo pela primeira vez. Quando voltamos para casa naquela noite, eu mal conseguia processar o que tinha acontecido. No carro, Ricardo estava em silêncio, com as mãos tremendo no volante. Eu perguntei se ele estava bem e ele apenas assentiu, os olhos fixos na estrada. Quando chegamos em casa, ele foi direto para o quarto, se ajoelhou ao lado da cama e ficou ali, orando em voz baixa, por quase 2 horas. Eu fiquei na porta, observando, com um misto de admiração e uma pontinha de algo que eu não conseguia identificar na época, mas que agora sei que era desconforto espiritual. Algo dentro de mim, bem lá no fundo, sussurrava que aquilo não estava certo. Mas eu abafei aquela voz. Afinal,
Como eu poderia questionar algo que parecia tão poderoso, tão ungido, tão abençoado? Nos dias seguintes, as profecias se cumpriram. Todas. A irmã Jandira recebeu a ligação no 6º dia, exatamente como Ricardo tinha dito. Não era de uma empresa qualquer, era de uma multinacional onde ela nem sabia que existia uma vaga. O jovem Felipe apareceu na igreja no domingo seguinte, chorando, dizendo que tinha tido sonhos com o avô todas as noites daquela semana e que, em cada sonho, o avô o chamava de volta para Deus. E a irmã Eunice foi ao médico, fez todos os exames, e a úlcera que a atormentava havia desaparecido completamente. Os médicos não tinham explicação. A igreja estava em polvorosa. Ricardo se tornou, da noite para o dia, uma espécie de celebridade espiritual na congregação. As pessoas faziam fila depois dos cultos para falar com ele, pedindo oração, pedindo uma palavra, pedindo direção. E ele atendia a todos com humildade, com paciência, com aquele sorriso gentil que eu conhecia tão bem. Mas em casa, as coisas começaram a mudar de formas sutis que só quem convive percebe. Ricardo começou a acordar cedo, muito cedo, tipo 4h30 da manhã. Eu acordava com o barulho dele descendo as escadas e quando eu descia também, o encontrava na sala, lendo a Bíblia, ajoelhado em oração. No começo, isso me encheu de alegria. Meu esposo estava buscando a Deus com intensidade, se santificando, se preparando para ser um vaso ainda mais útil. Eu pensava, que bênção ter um marido assim, que leva a fé tão a sério. As esposas na igreja me olhavam com inveja santa, dizendo que eu era abençoada por ter um homem de Deus daqueles em casa. E eu concordava. Eu realmente acreditava nisso. Ricardo começou a profetizar com mais frequência. Todo culto, sem exceção, ele tinha uma palavra. E sempre eram palavras precisas, detalhadas, impossíveis de serem adivinhadas. Ele sabia de coisas que nem as pessoas mais próximas sabiam. Revelava segredos guardados há anos, expunha pecados ocultos com tanta exatidão que deixava todo mundo perplexo. A pastora Débora, nossa líder espiritual, começou a convidá-lo para ministrar em células, em retiros, em vigílias. Ricardo estava sendo moldado, ela dizia, para uma obra grande, para um ministério profético que impactaria não só nossa igreja, mas a região inteira. E o mais impressionante é que nada do que ele falava deixava de se cumprir. Absolutamente nada. As pessoas começaram a chamá-lo de profeta Ricardo. Alguns até sugeriam que ele deveria abrir um ministério próprio, mas ele sempre recusava com humildade, dizendo que era apenas um servo e que seu lugar era ali, servindo a igreja local. Enquanto isso, eu observava e começava a perceber coisas. Pequenas coisas que sozinhas não significavam nada, mas que juntas formavam um padrão estranho, perturbador. Ricardo desenvolvia uma aversão estranha a certos hinos. Sempre que cantávamos "Há poder no sangue de Jesus" ou "A bênção do Senhor", ele ficava inquieto, mexia o corpo desconfortavelmente, às vezes saía para beber água. Ele dizia que era o calor, a intensidade do mover espiritual que às vezes o deixava sobrecarregado. Fazia sentido, eu pensava. Afinal, mover profético é intenso mesmo, desgasta, exige energia espiritual. Mas tinha algo mais, algo nos olhos dele. Às vezes, quando ele estava profetizando, eu olhava bem fundo naqueles olhos que eu conhecia há tantos anos e via uma frieza que me arrepiava. Não era a paz do Espírito Santo, era outra coisa, algo calculista, algo que observava, estudava, manipulava. Eu me lembro de uma noite, já em maio, quase 2 meses depois das profecias terem começado. Acordei com sede por volta das 2 da manhã e percebi que Ricardo não estava na cama. Desci para pegar água e o vi na sala, sentado no sofá, completamente imóvel, olhando para o nada. A luz estava apagada. Apenas o luar entrando pela janela iluminava parcialmente seu rosto.
Me aproximei devagar e sussurrei seu nome. Ele demorou uns 5 segundos para reagir, como se estivesse saindo de um transe. Quando finalmente me olhou, levou um susto, como se não esperasse me ver ali. Perguntei o que ele estava fazendo acordado àquela hora, e ele disse que estava apenas meditando, buscando ouvir a voz de Deus com mais clareza. Voltamos para o quarto juntos, mas eu não consegui dormir o resto da noite. Aquele olhar vazio, aquela demora em reagir à minha presença, aquilo me perturbou de uma forma que eu não conseguia explicar. As semanas foram passando e o padrão se intensificava. Ricardo dormia cada vez menos. Às vezes eu acordava às 3, 4 horas da manhã e ele não estava na cama. Quando eu descia para procurá-lo, encontrava a casa vazia, silenciosa, e então ouvia um barulho abafado vindo do porão. Sim, nós tínhamos um porão. Era um espaço que quase não usávamos, apenas para guardar caixas velhas, ferramentas, coisas que a gente não sabia onde colocar. Ricardo tinha começado a passar tempo lá. Ele dizia que estava organizando, fazendo uma limpeza, que queria transformar aquele espaço em um lugar de oração. Eu achei bonito. Até ofereci ajuda, mas ele foi enfático em dizer que não precisava, que aquilo era algo que Deus tinha colocado no coração dele fazer sozinho, como uma espécie de consagração pessoal. Mas comecei a sentir um cheiro estranho. Era um odor de ervas, de defumação, algo que não parecia incenso comum de igreja. Quando eu perguntava, Ricardo explicava que estava usando essências naturais, óleos de orações, que tinha lido em estudos sobre como os sacerdotes do Antigo Testamento usavam especiarias e aromas durante os rituais de consagração. Aquilo fazia sentido biblicamente, então eu aceitava. Mas o cheiro era perturbador. Não era aroma de santidade. Era algo pesado, enjoativo, que grudava nas narinas e provocava uma sensação de mal-estar. E então teve aquela noite. A noite que mudou tudo. A noite que destroçou completamente a realidade que eu achava que estava vivendo. Era uma sexta-feira de junho, dia 23, para ser mais exata. Ricardo tinha ministrado naquela noite na igreja com uma unção que impressionou até a pastora Débora. Ele tinha revelado detalhes da vida de pelo menos 10 pessoas. Tinha exposto situações que nem eu, que conhecia aquela igreja havia anos, sabia que existiam. As pessoas saíram do culto transformadas, algumas se reconciliaram com familiares, outras se arrependeram de pecados ocultos. Foi uma noite poderosa. Voltamos para casa por volta das 11 da noite. Ricardo estava estranhamente quieto, tenso. Jantamos em silêncio. Ele subiu para o quarto às 11h30. Disse que estava exausto, que ministração profética drena muito. Eu concordei. Fiquei mais um tempo assistindo televisão e subi por volta da 00:30. Ele já estava dormindo, ou pelo menos era o que parecia. Me deitei ao lado dele, peguei meu celular para checar algumas mensagens e, eventualmente, apaguei também. Não sei quanto tempo se passou, mas acordei de repente, com aquela sensação incômoda de que alguma coisa estava errada. Tateei o lado da cama e Ricardo não estava lá. O relógio marcava 3h14 da manhã. Me levantei, vesti o roupão, desci as escadas. A casa estava completamente escura e em silêncio. Chamei por ele em voz baixa, mas não houve resposta. Fui até a sala, até a cozinha. Nada. E então ouvi um murmúrio, vindo do porão. Meu coração começou a acelerar. Não era um murmúrio de oração comum. Era algo ritmado, repetitivo, em um tom grave que eu nunca tinha ouvido na voz do meu esposo. Me aproximei da porta do porão devagar, descalça para não fazer barulho. A porta estava entreaberta e uma luz fraca, avermelhada, escapava por baixo. Empurrei a porta bem de leve, o suficiente para enxergar. E o que eu vi naquele momento, queridos irmãos, destruiu tudo que eu acreditava sobre o homem com quem eu tinha me casado. Ricardo estava ajoelhado no centro do porão.
Ao redor dele, formando um círculo perfeito, havia velas. Mas não eram velas brancas de igreja. Eram velas pretas. E o chão? Meu Deus do céu, o chão estava coberto de símbolos desenhados com giz branco, símbolos que eu nunca tinha visto, estrelas de pontas múltiplas, círculos entrelaçados, palavras em uma língua que eu não reconhecia. Ricardo tinha os olhos fechados e as mãos estendidas sobre algo que estava no centro do círculo. Parecia ser um livro velho, encapado em couro escuro. Ele não estava orando em português. Não estava orando em línguas espirituais como a gente conhece na igreja. Ele estava recitando algo, invocando algo, em uma cadência que fazia cada pelo do meu corpo se arrepiar. E então ele disse um nome. Um nome que eu não vou repetir aqui, porque não adianta dar palco para principados das trevas, mas era claramente o nome de uma entidade demoníaca. Ele estava pedindo revelação, pedindo conhecimento oculto, pedindo poder de prever o futuro com exatidão. E foi nesse momento, nesse exato momento, que tudo se encaixou na minha cabeça como um quebra-cabeça macabro. As profecias não vinham de Deus, nunca vieram. Vinham dali, daquele porão, daqueles rituais noturnos, daquela fonte de trevas que meu esposo tinha aberto, convidado, alimentado. E o pior de tudo é que aquilo estava funcionando. As revelações eram reais, precisas, detalhadas, mas não vinham do Espírito Santo de Deus. Vinham de entidades das trevas que conhecem os segredos humanos, que observam, que manipulam, que revelam para enganar, para seduzir, para destruir. Minha boca ficou seca. Minhas pernas começaram a tremer. Eu queria gritar, queria correr, queria acordar daquele pesadelo, mas estava completamente paralisada ali, segurando a porta do porão, assistindo meu esposo fazer pacto com demônios enquanto a igreja inteira o celebrava como um profeta de Deus. E então Ricardo abriu os olhos e me viu. Nossos olhos se encontraram naquele porão mal iluminado pelas velas pretas, e o que eu vi no rosto do meu esposo não foi surpresa, não foi vergonha, não foi arrependimento. Foi raiva. Uma raiva fria, calculista, como se eu tivesse invadido um território sagrado que não me pertencia. Ele se levantou devagar, sem quebrar o contato visual, e eu dei um passo para trás instintivamente, porque aquele não era o Ricardo que eu conhecia. A expressão dele, a postura, a energia que emanava daquele corpo era de outra coisa, de outra pessoa, de outra presença. Ele fechou o livro de couro com um baque surdo que ecoou pelas paredes do porão e começou a caminhar em minha direção. Eu queria correr, mas meus pés estavam grudados no chão, como se raízes invisíveis me prendessem ali. Ricardo chegou até onde eu estava, parou a poucos centímetros do meu rosto e sussurrou com uma voz que fingia calma, mas transbordava ameaça. Você não deveria estar aqui, Roberta. Eu tentei falar, mas minha garganta estava completamente fechada. Ele passou por mim, subiu as escadas do porão e eu o segui em silêncio, ainda em choque, ainda tentando processar o que meus olhos tinham acabado de testemunhar. Quando chegamos na sala, ele acendeu a luz, sentou-se no sofá com uma tranquilidade perturbadora e me fez um sinal para que eu me sentasse também. Eu obedeci mecanicamente, porque meu cérebro ainda não tinha voltado a funcionar direito. Ficamos ali em silêncio por aqueles que pareceram ser os minutos mais longos da minha vida, até que eu finalmente consegui reunir coragem suficiente para perguntar: o que era aquilo, Ricardo? O que você estava fazendo lá embaixo? Ele suspirou fundo, passou as mãos pelo cabelo e me olhou com uma expressão que misturava paciência forçada com condescendência. Roberta, você não vai entender agora, mas o que você viu não é o que você está pensando. Eu senti uma onda de indignação subir pelo meu peito. Como assim não é o que eu estou pensando? Ricardo, você estava ajoelhado no meio de um círculo de velas pretas, com símbolos desenhados no chão, invocando entidades. Eu ouvi você falando o nome de um demônio.
Ele balançou a cabeça, como se eu fosse uma criança ingênua que não conseguia compreender conceitos complexos. Roberta, o reino espiritual é muito mais complexo do que essa teologia simplista que a igreja ensina. Existem forças, existem poderes, existem conhecimentos que vão além do que pastor Marcos ou a pastora Débora podem compreender. Eu não estou fazendo nada de errado. Estou apenas acessando ferramentas espirituais que sempre estiveram disponíveis, mas que a religião organizada escondeu das pessoas por medo de perder controle. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ferramentas espirituais? Ricardo, você está fazendo feitiçaria, está invocando demônios. Como você pode dizer que isso não é errado? Ele se inclinou para a frente, pegou minhas mãos com uma delicadeza que contrastava grotescamente com a situação e disse: as profecias que eu tenho dado na igreja são verdadeiras, não são? As pessoas estão sendo abençoadas, estão sendo curadas, estão tendo suas vidas transformadas. Como algo que produz frutos tão bons pode ser mau? A Bíblia mesmo diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Eu estou apenas usando métodos diferentes para acessar revelação divina. Deus é tão grande, tão vasto, que não pode ser limitado a apenas um caminho. Existem muitos caminhos para o mesmo Deus. Aquelas palavras eram veneno puro sendo injetado na minha mente. Parte de mim queria rejeitar tudo aquilo imediatamente, mas outra parte, a parte que tinha visto com os próprios olhos as profecias se cumprirem, as vidas sendo transformadas, começava a questionar: e se ele estivesse certo? E se existisse mesmo algo além do que a gente tinha aprendido? E se Deus realmente operasse de formas misteriosas que a igreja tradicional não compreendia? Ricardo percebeu a hesitação nos meus olhos e apertou minhas mãos com mais força. Roberta, eu te amo, e porque eu te amo, estou te dando a chance de fazer parte disso. Do contrário, eu teria escondido de você para sempre. Mas você precisa confiar em mim. Você precisa abrir sua mente para possibilidades que vão além do que te ensinaram. Eu não sou seu inimigo. Eu sou seu esposo e estou sendo usado para algo grande. Algo que vai revolucionar não só nossa igreja, mas muitas vidas. Eu puxei minhas mãos das dele e me levantei, a cabeça girando, o coração batendo descompassado. Ricardo, eu preciso pensar. Eu preciso de tempo para processar isso tudo. Ele assentiu, se levantou também e disse: tudo bem, mas enquanto você pensa, eu te peço apenas uma coisa. Não fale sobre isso com ninguém, não ainda, porque as pessoas não vão entender, vão julgar sem conhecimento e podem destruir algo que Deus está construindo através de mim. Me dê essa chance, me dê esse tempo. Eu concordei, não porque realmente acreditava nele, mas porque estava completamente perdida, confusa e não sabia o que fazer. Subimos para o quarto em silêncio. Ele dormiu profundamente ao meu lado, como se nada tivesse acontecido, enquanto eu passei o resto da noite encarando o teto. Minha mente um turbilhão de pensamentos contraditórios, de dúvidas, de medo. Os dias que se seguiram foram os mais torturantes da minha vida. Eu observava Ricardo na igreja profetizando com aquela precisão assustadora, via as pessoas sendo impactadas, chorando, se entregando a Deus, e me perguntava se eu estava ficando louca. Como algo que produzia resultados tão aparentemente bons podia vir de uma fonte tão obviamente maligna. Eu tentava racionalizar, tentava encontrar uma explicação que fizesse sentido, mas não conseguia. Em casa, Ricardo agia como se nada tivesse mudado. Continuava carinhoso comigo, continuava descendo para o porão nas madrugadas, mas agora ele não escondia mais. Às vezes, ele me convidava para descer com ele, para ver com meus próprios olhos que não havia nada de assustador ali, apenas busca espiritual profunda. Eu sempre recusava. Não tinha coragem de voltar àquele lugar.
Ricardo começou a me apresentar livros. Não eram livros cristãos, eram tratados sobre ocultismo, sobre cabala, sobre magia cerimonial, sobre como diferentes tradições espirituais acessavam o mesmo poder divino através de rituais distintos. Ele dizia que eu precisava estudar, me informar, abrir minha mente. Algumas noites eu até folheava aqueles livros, tentando entender a lógica dele, tentando ver se havia alguma verdade naquilo. E quanto mais eu lia, mais confusa ficava, porque aqueles textos eram inteligentes, bem escritos, cheios de referências históricas e filosóficas que faziam tudo parecer legítimo, respeitável, até espiritual de uma forma distorcida. Eu me peguei mais de uma vez pensando: e se realmente existir algo aqui? E se a igreja tiver me ensinado apenas uma parte da verdade? Mas sempre que esses pensamentos começavam a me dominar, algo dentro de mim se revoltava. Era como se meu espírito gritasse em protesto, mesmo que minha mente estivesse sendo bombardeada com argumentos sofisticados. Eu comecei a ter pesadelos, sonhava com aquele porão, com as velas pretas, com os símbolos no chão. Sonhava com Ricardo se transformando em algo que não era humano, algo com olhos vazios e sorriso cruel. Acordava suando frio, tremendo, e ele estava ali ao meu lado, dormindo placidamente, como se estivesse em perfeita paz. Como alguém que lidava com forças das trevas podia dormir tão bem? Isso também me confundia. Eu esperava ver nele sinais claros de tormento, de opressão, mas ele parecia cada vez mais confiante, mais tranquilo, mais no controle de si mesmo. E então as coisas pioraram. Ricardo começou a usar sua influência profética na igreja de maneiras cada vez mais sutis e perigosas. Ele começou a profetizar coisas que, embora parecessem vindas de Deus, carregavam um veneno doutrinário sutil. Lembro de uma noite em que ele profetizou sobre a irmã Silvia, dizendo que Deus estava liberando ela para perdoar completamente seu ex-marido, que a tinha traído e abandonado, mas que para isso acontecer, ela precisava abrir mão do julgamento religioso rígido e abraçar a compreensão de que todos temos luz e sombra e que Deus habita em ambas. Aquilo soou estranho para mim, mas a maioria das pessoas achou profundo, libertador. Ricardo estava começando a semear conceitos de nova era, de sincretismo religioso, disfarçados de revelação profética. Teve outro momento em que ele profetizou para o jovem Tiago, dizendo que Deus estava chamando ele para explorar diferentes tradições espirituais, para conhecer outras religiões, porque a verdade de Deus é tão vasta que não pode ser contida em apenas uma denominação, e quem busca conhecimento em várias fontes encontra a plenitude divina. A pastora Débora franziu a testa durante essa palavra, mas não interrompeu, porque afinal, Ricardo tinha se tornado tão respeitado que questionar suas profecias era quase como questionar o próprio Deus. Eu via aquilo acontecer e sentia meu estômago revirar, mas o que eu podia fazer? Eu tinha prometido a ele que não falaria nada. E mais do que isso, eu mesma ainda estava confusa, ainda estava lutando internamente para discernir o que era verdade e o que era engano. Ricardo começou a formar um pequeno grupo de pessoas mais próximas. Ele chamava de os buscadores da verdade profunda. Eram 5 pessoas da igreja que se reuniam na nossa casa uma vez por semana, sempre às quartas-feiras à noite. Ele dizia que eram reuniões de oração e estudo, mas eu sabia que era mais do que isso. Numa dessas reuniões, eu desci para oferecer café e vi que eles estavam todos sentados em círculo, de mãos dadas, e Ricardo estava no centro lendo algo de um livro que não era a Bíblia. Quando me viram, pararam imediatamente e Ricardo sorriu e disse: "Amor, obrigado pelo café, pode deixar aí." Foi um sorriso amigável, mas seus olhos me diziam claramente: "Não se intrometa, isso não é para você." Subi as escadas sentindo meu coração pesado como chumbo. Uma das pessoas desse grupo era o irmão Júlio,
um homem de 40 e poucos anos, pai de 3 filhos, diácono da igreja. Ele começou a mudar visivelmente. Ficou mais afastado da esposa, mais secreto, mais absorto em conversas paralelas com Ricardo após os cultos. A esposa dele, irmã Patrícia, me procurou um dia depois do culto, preocupada, dizendo que Júlio estava agindo estranho, que acordava de madrugada, que tinha começado a usar símbolos estranhos, que dizia coisas sobre expandir a consciência espiritual que ela não entendia. Eu quis gritar para ela que era o meu marido que estava envenenando o dela, mas não consegui. Apenas a abracei e disse que ia orar, e realmente orei. Mas minhas orações pareciam bater no teto e voltar. Era como se Deus estivesse distante, como se minha própria cumplicidade no silêncio tivesse criado um abismo entre mim e o céu. As semanas foram passando e eu estava definhando espiritualmente. Parei de ler a Bíblia, porque toda vez que abria, os versículos pareciam me acusar. Não terás outros deuses diante de mim. Não consultes adivinhos, encantadores ou feiticeiros. O salário do pecado é a morte. Cada versículo era como um tapa na minha cara, me lembrando que eu sabia a verdade, que eu tinha visto com meus próprios olhos o que Ricardo estava fazendo. E ainda assim eu permanecia calada. Eu estava me tornando cúmplice. Eu estava me tornando parte daquilo. E isso estava me matando por dentro. Parei de cantar nos cultos, minha voz simplesmente não saía mais. Eu ficava ali, de pé, com o inário na mão, mas era como se minha garganta estivesse fechada. As pessoas achavam que era algum problema de saúde, alguns ofereceram oração, mas eu sabia que não era físico, era espiritual. Era o peso esmagador da culpa, da conivência, do silêncio diante do mal. Comecei a emagrecer. Perdi 6 quilos em um mês. Minha mãe ligava preocupada, perguntando se estava tudo bem, e eu mentia, dizia que estava apenas estressada com o trabalho. Mentira sobre mentira, camada sobre camada de engano. Eu estava me afogando. Então veio a noite que quase me quebrou completamente. Era uma madrugada de agosto, por volta das 2:30. Eu não estava dormindo direito havia semanas, então estava naquele estado de semiconsciência, flutuando entre vigília e sono. De repente, ouvi um barulho vindo do quarto. Abri os olhos e vi Ricardo de pé ao lado da cama, mas ele não estava acordado. Os olhos dele estavam abertos, mas completamente brancos, como se tivessem virado para dentro da cabeça. Ele estava de pé, imóvel, braços ao longo do corpo, e daquela boca que eu tinha beijado milhares de vezes saiu uma voz que não era dele. Era grave, gutural, múltipla, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. E aquela voz disse: "Esta casa nos pertence, esta igreja nos pertence, e você não vai nos impedir." Eu gritei com tudo que tinha de força nos pulmões. Ricardo piscou, os olhos voltaram ao normal. Ele cambaleou, confuso, olhando ao redor como se não soubesse onde estava. "Roberta, o que aconteceu? Por que você está gritando?" Eu estava tremendo tanto que nem conseguia falar. Apontei para ele, as lágrimas escorrendo desenfreadas pelo meu rosto. Você não era você. Tinha algo falando através de você. Ricardo, tem um demônio em você. Ele pareceu genuinamente assustado por um momento. Sentou-se na cama, passou as mãos pelo rosto. "Eu não me lembro de nada. Juro por Deus, eu não me lembro." E então, ele fez algo que me destruiu. Ele começou a chorar. Meu esposo, que estava tão confiante, tão no controle, desabou em lágrimas ali na minha frente. "Roberta, me ajuda. Eu acho que fui longe demais. Eu acho que abri portas que não deveria ter aberto. Me ajuda, por favor." Naquele momento, eu quis abraçá-lo, quis acreditar que era um arrependimento genuíno, quis acreditar que ainda havia salvação para nós. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele parou de chorar tão abruptamente quanto tinha começado.
limpou as lágrimas, me olhou com aquele olhar frio que eu já tinha visto antes e disse: "Mas não tem volta, Roberta. Eu já fui longe demais. E você também, porque você sabia e você calou. Você é tão culpada quanto eu." E então, ele se deitou, virou de costas para mim e em 5 minutos estava dormindo profundamente. Enquanto eu ficava ali, sentada na cama, abraçando meus joelhos, chorando em silêncio, entendendo que acabava de testemunhar uma manifestação demoníaca e que meu esposo estava completamente perdido. Percebi naquele momento que eu estava afundando junto com ele, que se eu não fizesse algo, se eu não quebrasse aquele silêncio, se eu não buscasse ajuda, eu seria consumida também. As trevas que tinham entrado na nossa casa através dos rituais dele estavam começando a me engolir. Eu sentia isso fisicamente. Era uma opressão constante, um peso no peito que me sufocava, uma tristeza profunda sem motivo aparente, pensamentos suicidas começando a sussurrar na minha mente. Você não presta. Você é uma covarde. Você é tão falsa quanto ele. Seria melhor se você não existisse. Eu reconhecia aquelas vozes. Não eram minhas, eram deles, dos mesmos que usavam Ricardo e estavam vindo atrás de mim. Comecei a evitar minha própria casa. Chegava do trabalho e ficava sentada no carro por meia hora, 1 hora, às vezes mais, só para não ter que entrar. Quando finalmente entrava, corria para o quarto, trancava a porta e ficava lá até ter que sair de novo. Ricardo percebeu meu afastamento, mas não disse nada. Ele estava cada vez mais mergulhado naquele mundo dele, naquele grupo de buscadores, naquelas reuniões secretas, naqueles livros malditos. A distância entre nós tinha se tornado um abismo intransponível. Dormíamos na mesma cama, mas éramos 2 estranhos. Pior que estranhos. Éramos inimigos espirituais habitando o mesmo espaço físico. A igreja continuava celebrando Ricardo. As profecias continuavam se cumprindo. Mais pessoas se juntavam ao grupo dos buscadores. E eu estava ali, testemunha silenciosa de uma infiltração demoníaca em um corpo de Cristo que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo debaixo do próprio nariz. Eu me sentia como Jonas, fugindo da responsabilidade de falar, sabendo que meu silêncio estava condenando pessoas inocentes, mas sem coragem de enfrentar a tempestade que desabar tudo aquilo causaria. Até que não aguentei mais. Até que o peso ficou grande demais. Até que eu vi algo que me tirou da paralisia e me jogou de joelhos diante de Deus, em um clamor desesperado por ajuda. Foi numa quinta-feira à tarde, dia 15 de agosto, que aconteceu o evento que finalmente me tirou da paralisia. Eu estava saindo da escola onde leciono quando recebi uma ligação da irmã Patrícia, aquela esposa do diácono Júlio que tinha me procurado semanas antes, preocupada com o comportamento do marido. Ela estava chorando tanto que mal conseguia falar. Entre soluços, ela me contou que tinha chegado em casa mais cedo do trabalho e encontrado Júlio no quarto das crianças, fazendo um ritual em volta da cama da filha mais nova, uma menina de apenas 7 anos. Ele estava derramando algum tipo de óleo em volta da cama e recitando palavras estranhas. Quando ela gritou perguntando o que ele estava fazendo, Júlio disse que estava consagrando a criança para receber dons espirituais elevados, que Ricardo tinha ensinado um ritual de proteção e capacitação espiritual que ele precisava fazer nos filhos. Patrícia tinha expulsado ele de casa, mas a filha estava aterrorizada, não parava de chorar. Dizia que tinha visto homens escuros no quarto durante o ritual do pai. Quando desliguei o telefone, minhas mãos tremiam tanto que deixei cair o celular no chão. Uma criança. Eles tinham chegado, as crianças. Ricardo e seu grupo maldito estavam agora envolvendo crianças inocentes naquelas práticas abomináveis. E tudo isso estava acontecendo porque eu tinha ficado calada.
porque eu tinha escolhido proteger meu casamento, ao invés de proteger o rebanho de Deus. Porque eu tinha sido covarde. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não era mais sobre mim e Ricardo. Não era mais sobre meu conforto, minha segurança, minha reputação. Era sobre vidas que estavam sendo destruídas, famílias que estavam sendo despedaçadas, crianças que estavam sendo expostas a entidades demoníacas. E eu não podia mais, não conseguia mais, carregar aquele peso sozinha. Entrei no carro e dirigi até a casa da pastora Débora sem nem pensar direito no que ia dizer. Estacionei em frente à casa dela. Fiquei ali sentada por alguns minutos, tentando reunir coragem. E então desci e toquei a campainha. Ela abriu a porta com um sorriso acolhedor que quase me fez desabar ali mesmo. Roberta, que surpresa boa! Entre, querida. Entrei, sentei no sofá da sala dela e quando ela se sentou na minha frente e perguntou se estava tudo bem, eu simplesmente desabei. Comecei a chorar de uma forma que nunca tinha chorado na vida. Eram meses de dor, de culpa, de medo, de silêncio, tudo saindo ao mesmo tempo. A pastora Débora me abraçou, esperou eu me acalmar um pouco e então, com aquela voz mansa e firme que ela tem, disse: "Filha, conte para mim o que está acontecendo. Seja lá o que for, nós vamos resolver juntas." E eu contei tudo. Desde a primeira noite que flagrei Ricardo no porão até a ligação que tinha acabado de receber da irmã Patrícia. Contei sobre as velas pretas, os símbolos, o livro de couro, os rituais noturnos, a manifestação demoníaca que tinha visto no quarto, o grupo dos buscadores, tudo. A cada revelação, o rosto da pastora Débora ia ficando mais grave, mais pálido. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns minutos que pareceram uma eternidade. Então ela se levantou, foi até o telefone e ligou para a irmã Conceição, aquela intercessora idosa e experiente da nossa igreja, uma mulher de oração que todos respeitavam profundamente. "Irmã Conceição, preciso que venha urgentemente à minha casa. É uma emergência espiritual." 20 minutos depois, a irmã Conceição estava sentada conosco na sala e a pastora Débora resumiu tudo que eu tinha contado. A irmã Conceição, uma senhora de 72 anos que já tinha visto de tudo na vida cristã, fechou os olhos e ficou em silêncio por alguns instantes. Quando abriu os olhos novamente, eles estavam cheios de lágrimas. "Eu sabia", ela disse com a voz embargada. "Eu sabia que tinha algo errado. O Espírito Santo tem me incomodado há semanas, toda vez que Ricardo profetizava. Eu orava, jejuava, pedia discernimento a Deus, mas não tinha certeza, não tinha provas. E agora entendo por quê. As profecias se cumpriam, as pessoas eram impactadas, mas havia algo na unção que não era de Deus. Era algo imitado, algo falso, algo que brilhava, mas não aquecia, que impressionava, mas não transformava verdadeiramente. E eu, velha tola, fiquei em silêncio por medo de estar errada, por medo de causar divisão na igreja. Ela pegou minha mão com força. "Filha, você foi corajosa em vir aqui. Foi o Espírito Santo que te trouxe. E agora nós vamos agir. Porque isso não é mais só sobre seu casamento. É sobre uma infiltração demoníaca em um corpo de Cristo. E isso não pode, não vai continuar." A pastora Débora concordou e imediatamente traçou um plano. Primeiro, ela convocaria uma reunião de emergência com os presbíteros da igreja para aquela mesma noite. Segundo, eles confrontariam Ricardo publicamente no culto de domingo, expondo o que estava acontecendo. Terceiro, a igreja entraria em um período intenso de jejum e oração por libertação. E quarto, todos do grupo dos buscadores seriam chamados individualmente para aconselhamento e, se necessário, para processos de libertação. Mas antes de qualquer coisa, ela disse, precisávamos orar. Ali mesmo, naquele momento, as três juntas.
A irmã Conceição começou a orar com uma autoridade espiritual que fez os cabelos do meu braço se arrepiarem. Ela amarrou principados, quebrou maldições, declarou o sangue de Jesus sobre minha vida, sobre minha casa, sobre a igreja. A pastora Débora ungiu minha cabeça com óleo e orou por restauração da minha alma, por cura das feridas emocionais e espirituais, por proteção divina. E eu, pela primeira vez em meses, consegui orar. Consegui clamar a Deus com sinceridade, pedindo perdão por ter ficado calada, por ter sido conivente, por ter colocado meu casamento acima da verdade. Quando terminamos de orar, eram quase 6 horas da tarde. A pastora Débora me disse para ir para casa, fazer tudo normalmente, não revelar a Ricardo que tinha contado tudo, porque a confrontação precisava ser feita da forma certa, no momento certo, com testemunhas, com a liderança da igreja presente. Ela me garantiu que a partir daquele momento eu não estava mais sozinha, que a igreja estaria comigo, que Deus estaria comigo. Saí de lá sentindo algo que não sentia há muito tempo: esperança. Pela primeira vez em meses, eu sentia que havia uma luz no fim daquele túnel escuro. Dirigi para casa com o coração ainda pesado, mas não mais esmagado. Havia um peso, mas também havia alívio. O silêncio tinha sido quebrado. A verdade tinha sido exposta. E agora, acontecesse o que acontecesse, eu não estava mais carregando aquele fardo sozinha. Quando cheguei em casa, Ricardo estava na sala, no computador, aparentemente trabalhando. Ele me cumprimentou normalmente, perguntou como tinha sido o meu dia. Eu respondi de forma genérica, subi para o quarto, tomei um banho e quando desci para jantar, ele tinha preparado macarrão, meu prato favorito. Comemos em silêncio, ele tentando fazer conversa fiada, eu respondendo monossilabicamente. Depois do jantar, ele disse que ia descer para o porão para orar, e eu apenas assenti. Subi para o quarto, tranquei a porta e fiquei ali, sentada na cama, com a Bíblia aberta, realmente lendo pela primeira vez em semanas. Li o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Cada versículo parecia falar diretamente comigo. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Deus estava comigo. Mesmo no meio daquela bagunça toda, mesmo tendo falhado tanto, Deus não tinha me abandonado. Aquela noite, a pastora Débora reuniu os 5 presbíteros da igreja em sua casa e contou tudo a eles. Segundo ela me relatou depois, a reação inicial foi de incredulidade. Ricardo era tão respeitado, tão admirado, que era difícil acreditar que tudo aquilo fosse verdade. Mas a irmã Conceição confirmou seu discernimento espiritual e a própria pastora garantiu a veracidade do meu testemunho. Os presbíteros concordaram que a situação era gravíssima e que precisava ser tratada com urgência, mas também com sabedoria. Decidiram que no domingo, antes do culto começar, chamariam Ricardo e os 5 membros do grupo dos buscadores para uma reunião na sala de reuniões da igreja. Lá, confrontariam todos com as acusações, dariam oportunidade de confissão e arrependimento, e caso houvesse negação ou resistência, a questão seria levada para toda a igreja durante o culto. Era uma estratégia pastoral adequada, dando a chance de restauração antes da exposição pública, mas sem permitir que a situação continuasse envenenando o corpo de Cristo. Sexta e sábado foram os dias mais estranhos da minha vida. Eu sabia o que estava por vir, mas Ricardo não. Ele continuava sua rotina normalmente, profetizando nas reuniões de célula na sexta à noite, indo ao grupo dos buscadores no sábado à tarde, na casa do irmão Júlio, voltando para casa e agindo como se tudo estivesse absolutamente normal. Mas eu percebia algo diferente nele.
uma inquietação, uma tensão. Como se espiritualmente ele sentisse que algo estava prestes a acontecer, mesmo sem saber exatamente o que. No sábado à noite, ele acordou de madrugada gritando. Eu acendi a luz e ele estava sentado na cama suando, os olhos arregalados. Sonhei que estava caindo, ele disse, caindo num abismo sem fim, e quanto mais eu caía, mais vozes me acusavam, me condenavam. Eu não disse nada. Apenas abracei meu travesseiro e fingi voltar a dormir. Mas por dentro, eu sabia. Era o Espírito Santo agindo, preparando o terreno, perturbando a paz falsa que Ricardo tinha construído sobre fundamentos de areia. Domingo amanheceu. Acordei com o estômago embrulhado. Ricardo estava estranhamente animado. Disse que tinha uma profecia poderosa para dar naquele culto, que Deus tinha revelado coisas impressionantes durante a semana. Tomamos café em silêncio, nos arrumamos e fomos para a igreja. Chegamos por volta das 9 horas da manhã. O culto começaria às 10. Assim que entramos, o presbítero João nos abordou e disse que a pastora Débora precisava falar com Ricardo urgentemente na sala de reuniões. Ricardo franziu a testa, surpreso, mas concordou. Ele me olhou e disse, não deve demorar, já volto. Eu apenas assenti. Ele seguiu o presbítero João até a sala de reuniões e eu fui para o santuário. Sentei no banco onde sempre sentávamos e comecei a orar. A irmã Conceição veio até mim, sentou ao meu lado, segurou minha mão e sussurrou. Coragem, filha. Deus está no controle. Na sala de reuniões, Ricardo encontrou não só a pastora Débora, mas todos os 5 presbíteros e os outros 5 membros do grupo dos buscadores, incluindo o diácono Júlio. Todos tinham sido convocados com a mesma desculpa de uma reunião urgente antes do culto. Segundo me contaram depois, quando Ricardo entrou e viu todo mundo ali, seu rosto mudou. Ele sabia. Naquele instante, ele entendeu que tinha sido descoberto. A pastora Débora, com firmeza, mas sem agressividade, começou a falar. Disse que tinham recebido informações muito graves sobre práticas ocultistas acontecendo secretamente envolvendo membros da igreja. E que, como liderança espiritual, eles não podiam ignorar ou varrer isso para debaixo do tapete. Ela perguntou diretamente a Ricardo se ele tinha algo a confessar. Houve um silêncio pesado na sala. Os outros 5 do grupo olhavam entre si, confusos, alguns já começando a suar frio. Ricardo, segundo me relataram, tentou negar no começo. Disse que não sabia do que estavam falando, que aquilo era um mal-entendido absurdo. Mas quando a pastora mencionou especificamente o porão da nossa casa, as velas pretas, os símbolos, o livro de couro, o ritual que Júlio tinha feito no quarto da filha, a máscara caiu. Ricardo ficou pálido. Júlio começou a chorar, admitindo tudo na hora, pedindo perdão, dizendo que tinha sido enganado, que achava que estava apenas expandindo seu conhecimento espiritual, mas que agora via que tinha sido manipulado. 2 dos outros 3 também desabaram, confessando o envolvimento, mas jogando a culpa em Ricardo, dizendo que ele os tinha convencido de que aquilo era legítimo, era apenas uma forma diferente de buscar a Deus. Apenas Ricardo e uma jovem chamada Fernanda permaneceram em silêncio, recusando-se a confessar. A pastora Débora então deu um ultimato. Ou eles confessavam ali, se arrependiam genuinamente e se submetiam a um processo de libertação e disciplina eclesiástica. Ou a situação seria exposta para toda a igreja durante o culto que começaria em 15 minutos. 3 dos 5, incluindo Júlio, aceitaram imediatamente, caíram de joelhos, choraram, clamaram por misericórdia. Mas Ricardo e Fernanda se levantaram e saíram da sala. Simplesmente se levantaram e saíram. Ricardo passou por mim no santuário sem dizer uma palavra, sem me olhar. Foi direto para o carro e foi embora. Fernanda fez o mesmo.
Os 3 que ficaram passaram as próximas 2 horas em oração profunda com os presbíteros e a irmã Conceição, iniciando ali mesmo um processo de quebrantamento e libertação. Durante o culto daquela manhã, a pastora Débora subiu ao púlpito com o rosto grave e contou para toda a congregação, sem citar nomes inicialmente, que uma infiltração demoníaca tinha sido descoberta na igreja, que membros estavam praticando feitiçaria disfarçada de dons espirituais, que profecias que pareciam de Deus vinham, na verdade, de consultas a entidades demoníacas. O santuário ficou em silêncio absoluto. Você podia ouvir uma agulha cair. Então, ela mencionou que o irmão Ricardo Santos, aquele que tinha se destacado recentemente com profecias impressionantes, era o líder dessa operação maligna. O choque foi generalizado. Algumas pessoas começaram a chorar, outras ficaram indignadas. Alguns não acreditaram, levantaram e saíram da igreja naquele momento. Foi caos. Mas era um caos necessário. Era a verdade finalmente vindo à luz, mesmo que doesse, mesmo que destruísse ilusões, mesmo que rachasse relacionamentos. A pastora convocou a igreja para 3 dias de jejum e oração, começando naquela segunda-feira. A casa de oração ficaria aberta 24 horas por dia para vigílias de intercessão. Todos foram instruídos a orar por libertação, por restauração, por discernimento espiritual. A irmã Conceição assumiu a liderança das vigílias, organizando turnos de intercessores que se revezariam para que a oração não cessasse nem por 1 minuto durante aqueles 3 dias. E a guerra espiritual que se seguiu foi das mais intensas que aquela igreja já tinha experimentado. Manifestações demoníacas aconteceram durante as orações. Pessoas que tinham sido influenciadas pelos ensinamentos de Ricardo, mesmo sem fazer parte do grupo dos buscadores, começaram a ter opressões, pesadelos, ataques de pânico. A igreja tinha que lidar não só com o núcleo do problema, mas com todas as ramificações que aquele veneno tinha espalhado. Quanto a mim, quando Ricardo foi embora da igreja naquele domingo, eu não sabia o que fazer. Fui para casa, mas ele não estava lá. O carro dele estava, mas ele não. Procurei pela casa inteira e o encontrei no porão. Mas o porão estava completamente destruído. Ele tinha quebrado tudo. As velas estavam espalhadas, o livro de couro rasgado em pedaços, os símbolos no chão apagados violentamente, marcas de soco na parede. E Ricardo estava sentado no canto, abraçando os joelhos, balançando para frente e para trás como uma criança assustada. Me aproximei devagar e disse seu nome. Ele levantou o rosto e eu vi algo que nunca tinha visto antes. Medo genuíno. Não era mais aquela arrogância, aquela confiança, aquela frieza. Era terror puro. Eles não vão me deixar ir, ele sussurrou. Eu tentei romper, mas eles não vão me deixar. Eles dizem que sou deles, que fiz um pacto, que não tem volta. Meu coração se partiu naquele momento. Apesar de tudo, apesar da dor, da traição, do engano, aquele ainda era meu esposo. E eu o amava. Amava o homem que ele tinha sido e queria desesperadamente que aquele homem voltasse. Me ajoelhei ao lado dele e disse: Ricardo, olha para mim. Eles estão mentindo. Sempre mentem. Não existe pacto que o sangue de Jesus não possa quebrar. Não existe prisão que o nome de Jesus não possa abrir. Mas você precisa querer. Você precisa escolher. Porque Deus não vai forçar você. Você abriu essas portas voluntariamente e você precisa fechá-las voluntariamente também. Então me diz agora, o que você escolhe? Ele me olhou com aqueles olhos atormentados e sussurrou: Eu tenho medo. Eu segurei o rosto dele entre minhas mãos e disse: Eu sei, eu também tenho, mas não estamos sozinhos. Deus está aqui e Ele é maior. Muito maior. Peguei meu celular e liguei para a pastora Débora. Expliquei a situação,
Pedi ajuda urgente. Ela disse que viria imediatamente com a irmã Conceição e 2 presbíteros. Meia hora depois, eles estavam na minha casa. Desceram até o porão, viram o estado de Ricardo e a irmã Conceição, com aquela autoridade espiritual que só vem de décadas de intimidade com Deus, começou a orar. Não foi uma oração gentil, foi uma oração de guerra. Ela ordenou que toda a entidade demoníaca que tinha acesso à vida de Ricardo se manifestasse e saísse. E o que aconteceu nos minutos seguintes foi algo que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Ricardo começou a gritar, mas não era a voz dele. Eram várias vozes falando ao mesmo tempo, algumas graves, outras agudas, todas cheias de ódio. As vozes diziam que não sairiam, que Ricardo era delas, que tinha assinado seu nome em sangue, que tinha oferecido sacrifícios, que tinha jurado lealdade. A irmã Conceição não recuou nem 1 centímetro. Ela declarou o senhorio de Jesus Cristo, declarou que o sangue do Cordeiro é superior a qualquer pacto de trevas e ordenou em nome de Jesus que toda entidade maligna soltasse Ricardo imediatamente. A batalha durou quase 3 horas. 3 horas de orações intensas, de declarações de guerra espiritual, de resistência demoníaca, de manifestações aterrorizantes. Ricardo se contorcia no chão, vomitava, gritava em línguas que nenhum de nós conhecia. Os presbíteros ungiam ele com óleo, a pastora Débora lia salmos em voz alta. Eu segurava a mão dele e chorava, intercedendo, clamando pela alma do meu esposo. E então, no auge da batalha, quando parecia que as trevas estavam ganhando, a irmã Conceição fez algo simples, mas poderoso. Ela parou de gritar, abaixou a voz e começou a cantar. Há poder no sangue de Jesus. Há poder, sim, eu creio. Há poder, poder, sem igual poder, no precioso sangue do Senhor. E conforme ela cantava, conforme todos nós começamos a cantar junto, as manifestações foram diminuindo. Ricardo parou de gritar, parou de se contorcer e começou a chorar. Um choro profundo, quebrantado, genuíno. Ele se ajoelhou, levantou as mãos e começou a clamar: Jesus, me perdoa. Jesus, eu não quero mais isso. Jesus, eu escolho você. Só você. Por favor, me liberta. Por favor, me salva. Eu não aguento mais. E naquele momento, uma paz desceu sobre aquele porão. Uma paz que era palpável, que era quase física. As velas que tinham sido quebradas pararam de fumegar. O ar pesado que sufocava aquele ambiente se dissipou. E Ricardo desabou nos braços da pastora Débora, chorando como uma criança que finalmente encontra os braços de sua mãe depois de estar perdida por horas. A irmã Conceição continuou orando, agora em um tom mais suave, ministrando cura, ministrando restauração, ministrando o amor de Deus sobre aquele homem quebrado. E eu, sentada ali, testemunhando tudo aquilo, entendi pela primeira vez na vida o que significa guerra espiritual, o que significa batalha pela alma, o que significa o poder transformador do nome de Jesus. Mas a libertação foi só o começo. O processo de restauração seria longo, doloroso, cheio de altos e baixos. Ricardo passou os próximos 3 meses em um processo intenso de discipulado com os presbíteros. Ele confessou tudo, como tinha começado. Contou que há cerca de 1 ano ele estava passando por uma crise espiritual, sentindo que Deus estava distante, que suas orações não eram ouvidas. Um colega de trabalho que praticava espiritismo percebeu seu desânimo e começou a conversar com ele, plantando sementes de dúvida, sugerindo que existiam outros caminhos espirituais, outras formas de se conectar com o divino. Esse colega o apresentou a livros, a práticas, a rituais que prometiam poder, conhecimento, capacidades espirituais extraordinárias. Ricardo, na sua frustração e vazio, mordeu a isca. Começou pequeno, com meditações guiadas, leituras de tarô para si mesmo, consultas a
entidades que ele acreditava serem guias espirituais benignos. E então, as revelações começaram a vir. Informações sobre pessoas, sobre situações futuras, com precisão assustadora. Ricardo ficou viciado naquilo, no poder, na atenção, na sensação de ser especial, de ter acesso a algo que outros não tinham. Quando as manifestações proféticas começaram na igreja, ele não as rejeitou, mesmo sabendo que vinham de fonte errada. Pelo contrário, ele as abraçou, racionalizou, convenceu-se de que Deus estava usando aqueles métodos heterodoxos para operar através dele. E quanto mais as profecias se cumpriam, mais fundo ele afundava, até que não conseguia mais discernir onde terminava a busca genuína por Deus e começava a manipulação demoníaca. Ele tinha feito pequenos sacrifícios, oferendas, juramentos, nada tão dramático quanto vender a alma em sangue, mas pactos suficientes para dar acesso legal às trevas sobre sua vida. A igreja também passou por um processo de cura. A pastora Débora implementou um programa de ensino sobre discernimento espiritual, sobre como testar os espíritos, sobre a diferença entre o verdadeiro mover de Deus e imitações demoníacas. A irmã Conceição liderou sessões de oração por todos que tinham sido impactados pelas falsas profecias de Ricardo, ministrando libertação onde era necessário. Alguns membros deixaram a igreja, ainda convencidos de que Ricardo estava certo e que a liderança estava sendo religiosa demais, fechada demais. Mas a maioria ficou e saiu daquilo mais forte, mais vigilante, mais amadurecida espiritualmente. A tragédia que quase destruiu a igreja acabou sendo usada por Deus para purificá-la, para ensinar lições cruciais sobre vigilância espiritual e dependência total do Espírito Santo. Quanto ao meu casamento com Ricardo, foi um caminho longo e difícil. Ele se mudou temporariamente para a casa de um dos presbíteros, porque nossa casa ainda carregava memórias pesadas demais. Gatilhos espirituais que dificultavam sua recuperação. Passamos 6 meses separados, mas não divorciados. Ele em processo intenso de libertação e discipulado. Eu em processo de cura emocional e espiritual com aconselhamento pastoral. Tivemos que reaprender a confiar. Tivemos que reconstruir completamente nossa relação, dessa vez sobre fundamentos sólidos, sobre verdade, sobre transparência total. Foi difícil. Houve momentos em que eu quis desistir, momentos em que a mágoa parecia grande demais para ser superada. Mas Deus foi fiel. Ele restaurou o que as trevas tinham destruído. Não do dia para a noite, não sem cicatrizes, mas restaurou. Hoje, 2 anos depois daquele domingo traumático, Ricardo e eu estamos juntos novamente. Ele nunca mais profetizou. Na verdade, ele pediu para ser afastado de qualquer posição de liderança ou ministério, reconhecendo que ainda está em processo de cura, de aprendizado. Ele serve na igreja de formas humildes agora, arrumando cadeiras, limpando banheiros, ajudando na cozinha. E está genuinamente feliz fazendo isso. Aprendeu que servir a Deus não é sobre ter destaque, não é sobre ter dons impressionantes, mas é sobre obediência, santidade e amor genuíno. Nós compartilhamos nosso testemunho algumas vezes, sempre com cuidado, sempre com humildade, para alertar outros sobre os perigos da busca por experiências espirituais sensacionalistas, sem fundamento na palavra de Deus. Aprendi que o inimigo não vem sempre com chifres e tridente. Às vezes, ele vem com profecias que se cumprem, com milagres que impressionam, com experiências que parecem celestiais, mas vêm do abismo. Aprendi que discernimento espiritual não é opcional, é essencial. Aprendi que silêncio diante do mal não é virtude, é cumplicidade.
Aprendi que restauração é possível, mas exige quebrantamento genuíno, arrependimento verdadeiro e processo, muito processo. E aprendi, acima de tudo, que a graça de Deus é suficiente, que não existe buraco tão fundo que sua mão não possa alcançar, que não existe corrente tão forte que o sangue de Jesus não possa quebrar. E que quando tudo parece perdido, quando as trevas parecem ter vencido, um clamor genuíno ao nome de Jesus ainda é capaz de virar o jogo completamente. Se você está ouvindo esse testemunho e reconhece que está envolvido com práticas que parecem espirituais, mas não são de Deus, eu te imploro, não espere até estar tão fundo quanto Ricardo estava. Pare agora. Busque ajuda. Confesse para líderes espirituais maduros e confiáveis. Não tente lidar sozinho com forças que são maiores do que você. E se você está sendo enganado por alguém que afirma ter dons, mas você percebe inconsistências, comportamentos estranhos, mistura de práticas, não fique calado como eu fiquei. Fale. Denuncie. Porque seu silêncio pode custar vidas, famílias, destinos. O inimigo opera nas sombras e expor suas obras à luz é o primeiro passo para derrotá-lo. Minha história poderia ter terminado em tragédia. Poderia ter terminado em divórcio, em destruição completa, em vidas permanentemente arruinadas, mas terminou em restauração, porque servimos a um Deus que é especialista em pegar os cacos e reconstruir. Um Deus que não desiste, que não abandona, que persegue com amor incansável. E hoje, quando olho para trás, quando revejo cada momento doloroso daquela jornada, posso dizer com convicção: valeu a pena confiar. Valeu a pena quebrar o silêncio. Valeu a pena lutar. Porque onde o pecado abundou, a graça superabundou muito mais. Não importa quão fundo você caiu. Não importa quão escura está sua noite, não importa quantas portas você abriu para o inimigo. Há um nome que é acima de todo nome, um poder que é maior que todo poder, uma luz que nenhuma escuridão pode apagar. Esse nome é Jesus, e Ele está esperando você clamar.